Quando uma estrela brilhar lá no céu, quando meus sonhos brilharem aqui, em novenas estarei esperando Jesus. Quando chegar o Natal e um sonho bom iluminar toda a cidade feliz a cantar, toda enfeitada de paz e de luz, em novenas estarei esperando Jesus. Noite feliz, noite feliz, é Natal, é Natal, esperança que volta a brilhar, como estrela que ao Cristo vai dar. Outra vez é Natal, mais uma vez é Natal. Outra vez é Natal, mais uma vez é Natal. Outra vez é Natal. Que alegria poder chegar nesta hora e neste tempo. Celebrar a entrada do menino simples da manjedoura, mas que é a luz para o mundo. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. A terra se iluminou. Jesus entra na história. E entrando na história, ele, de certa forma, com uma palavra, com sinais, ele toca a história e transforma a história. Nós estamos iniciando o programa Despertai para o Amor neste tempo de Natal. Nós desejamos a você um Feliz Natal. E todos vão desejar isso para você. Nós queremos, nesse programa, refletir sobre o que é mesmo o Natal. Como devo viver? Porque agora o tempo de Natal se estende até os primeiros dias de janeiro. É tempo de alegria, tempo de exultação, tempo de luz. E eu gostaria de iniciar dizendo que nesse tempo de advento que nós vivemos, nós compreendemos desde criança. Vejam o seguinte, eu vou dizer uma coisa importante aqui. Desde criança nós compreendemos que, de certa forma, Jesus divide a história entre antes e depois. E nós também compreendemos que o antes seria o tempo da condenação e o depois, da entrada de Jesus, o tempo da salvação. Nós ainda compreendemos que o antes seria o tempo das trevas
e o depois, o tempo da luz. Essa é a compreensão que nós temos na mente e veio para nós desde crianças. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando é que a terra ficou iluminada? Já houve esse tempo de paz na terra? E vejam que a Escritura diz: a criança vai brincar no buraco da cobra e nada vai acontecer. O cordeiro e o lobo vão se encontrar e nada vai acontecer, porque a paz reina na terra. Eu queria perguntar para vocês, quando existiu esse tempo? Essa é a ideia que o Advento traz. Mas então, padre, a Bíblia errou? Porque na nossa cabeça existe esse tempo da condenação e o tempo da salvação, o tempo da redenção. E o que nós percebemos é o seguinte: vendo o mundo com guerras, com violências, com rejeições, é difícil dividir a história como a gente tinha na mente de criança. Não dá. Não dá para dizer, esse é o tempo da salvação e aquele é o tempo da condenação. O Advento é uma realidade de agora. Só que nos faz perceber o seguinte, que a falta de luz existe sempre e em todos os momentos que houver um fechamento de um coração. Ali a falta de luz, por isso ainda e sempre é tempo de espera. Para que a gente não tenha essa compreensão um pouco mágica de que antes era condenação e agora é salvação. Nós todos, eu e vocês, também, embora acolhedores de Cristo, sempre nós temos essa meta na frente, do advento, da vinda que nos faz, de certa forma, sermos pessoas que caminham. E o advento é exatamente isso, acolher a realidade, acolher a vida de coração aberto. Celebrar o advento é falar como Jó, com todo o peso da realidade. Celebrar o advento, que é o tempo antes do Natal, não significa eliminar todos os males, mas é falar com Deus como Jó fez. Mesmo no sofrimento profundo dele, quando ele perdeu a saúde, perdeu família, perdeu tudo, perdeu bens, ele continuava falando com Deus. Por isso, quando nós vemos o tempo de advento, que é o tempo que antecede o Natal, nós percebemos que não é um tempo só, mas é um tempo que se prolonga na vida. Na medida que nós continuamos falando com Deus, que vem numa realidade misturada de luzes e sombras, e não só de luz, como nós muitas vezes podemos pensar. Não, Jesus iluminou o mundo. Quando houve esse tempo de pura luz? Nós percebemos que a realidade está sempre cinzenta. Por isso, na verdade, a luz acontece na medida que nós vamos acolhendo em pequenas atitudes o amor que ilumina a realidade. Ali Deus nasce, ali Jesus nasce. Isso possibilita um encontro que nesse tempo de Natal é a palavra para mim mais fundamental. O que é o Natal? É tempo de encontro. Encontro de Deus com a humanidade, encontro nosso conosco mesmos, porque na medida que nós encontramos Deus, nós nos encontramos. E na medida que nós nos encontramos como pessoas, nós encontramos Deus. Por isso eu canto assim, encontros e desencontros. Nos encontros e desencontros que a vida tem, nos trajetos, nas idas e voltas
que perfazem a nossa estrada. Nem tudo dá para compreender, mas tudo passa para quem sabe crer no amor. Por isso ame, não tenha medo de perder. A fonte está a jorrar, jamais se cansar de amar. Não resista em te entregar, pois a felicidade vem do encontro com Deus, amor, donde nasce o bem. Nesta estrada há surpresas que não se espera. As conquistas e as derrotas sempre vão com você. Não adianta querer fugir, vale a pena buscar a fortaleza desse dom. Por isso ame, não tenha medo de perder. A fonte está a jorrar, jamais se cansar de amar. Não resista em te entregar, pois a felicidade vem do encontro com Deus, amor, donde nasce o bem. Já conheci tanta gente que soube crer e esperar, mesmo sendo iluminadas, não viverão sem a cruz. Quem amar também sofrerá, mas tem respostas que a vida sem ele não sabe dar. Por isso ame, não tenha medo de perder. A fonte está a jorrar, jamais se cansar de amar. Não resista em te entregar, pois a felicidade vem no encontro com Deus, amor, donde nasce o bem. Você está assistindo o programa Despertai para o Amor? E hoje, tempo de Natal, estamos querendo falar para vocês de Natal como tempo de encontro. Deus se encontra com a humanidade. E veja o seguinte: nós conhecemos Deus através dessa manifestação que começa na simplicidade da manjedoura. No tempo de Tibério César, significa que esse texto quer dizer, na história concreta Deus se manifesta. Na história dos seres humanos. É tempo de Natal. É tempo de encontro com as famílias. Por isso, no próximo bloco nós vamos partilhar algumas ideias de como viver o Natal em família com um casal que vive e busca viver esse tempo de uma forma diferente. Noite feliz, noite feliz, é Natal, é Natal, esperança
esperança que volta a brilhar, como estrela que ao Cristo vai dar. Outra vez é Natal, mais uma vez é Natal. Numa noite no Oriente, uma estrela apareceu, anunciando a toda a gente a mensagem lá do céu. Meu Jesus, Jesus menino, para o nosso bem nasceu. Trouxe paz, trouxe alegria, nova vida Ele nos deu. Tangem sinos nas igrejas, há nos lábios orações, sobem preces benfazejas de alegria nos corações. Meu Jesus, Jesus menino, para o nosso bem nasceu. Trouxe paz, trouxe alegria, nova vida Ele nos deu. Meu Jesus, Jesus menino, para o nosso bem nasceu. Trouxe paz, trouxe alegria, nova vida Ele nos deu. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor, neste tempo de Natal, tempo de luz, tempo de alegria, tempo de encontro. Que bom que você está conosco, através da TV Evangelizar, em tantos lugares do Brasil, e nós queremos que você tenha um Natal feliz. Você que é associado da obra Evangelizar, é preciso continue sendo fiel. É muito importante a sua colaboração. E você também, quem não é, pode ser ligando para 41-3221-6060. A TV Evangelizar, a obra Evangelizar, traz muita coisa boa para você. Você pode se sentir junto disso, na medida que você participa. Eu gostaria de falar agora, nesse segundo momento, com um casal, a Célia de Freitas, que é uma auxiliar contábil, e o Divonzir Gonçalves, que é gerente comercial. É um casal que vem partilhar também a sua experiência de viver o Natal. Bem-vindos, Célia e Divonzir. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. E nós que agradecemos o convite e a oportunidade de estarmos aqui. Estamos muito felizes. O que é o Natal para vocês? Para a gente, o Natal seria assim, né? O renascimento da vida. Falar dessa forma é meio que comum, vamos dizer assim, né? Mas acho assim, a gente tem a oportunidade de, mais uma vez, estar refletindo sobre a questão de que quando Deus, que está entre nós, que está entre os homens, esse foi o momento escolhido e nos propiciou isso daí, sabe? Então a gente tem essa ideia assim, né? Como é que vocês vivem o Natal? Vocês fazem alguma coisa diferente ou igual de todos? Vão na missa, depois comem um churrasco, bom ou não? Como é que é? Churrasco é sempre muito bom. É. Mas o nosso Natal, padre, ele vai além do dia 25. Ele começa muito antes, quando a gente se encontra em família,
Nós celebramos todas as novenas de Natal. Durante o ano, nós... Como é que vocês celebram a novena? Como é que é? As novenas de Natal, nós celebramos na Casa das Famílias. No caso, nós moramos em Rio Branco do Sul. E a nossa família é muito grande, graças a Deus. E nós celebramos os 9 dias e culminamos a última novena na casa da mãe do Divonzir, a dona Serafina. E nesse dia é sempre uma grande festa. E no dia de Natal, toda a família é reunida. Toda a família. E nesse dia, além da comida, além da preparação do local, nós celebramos o encontro. É sempre uma festa, uma alegria de estarmos juntos. Vejam que hoje, muitas vezes a gente fala com as pessoas e nós continuamente temos que dizer de novo: o Natal é isso e não é aquilo. O Natal precisa, para que ele tenha sentido, ele precisa conservar alguns elementos importantes. Por exemplo, a preparação, que eu dizia, a preparação que vai dando sentido aos nossos encontros, porque vejam que a preparação de um casamento, por exemplo, o casamento, ele acontece muito antes do dia do casamento. Ele acontece quando os noivos decidem se casar, depois eles pensam na igreja que eles vão casar, depois eles pensam nos convidados que eles vão ter, o que eles vão celebrar, e isso vai construindo o casamento. E hoje, de certa forma, o Natal não é um evento que as pessoas constroem, parece que ele chega, já é Natal, no dia seguinte já passou Natal. Está faltando, Célia, um pouco isso, dessa preparação que vai dando sabor aos eventos, aos acontecimentos? Sim, com certeza. É uma concorrência até desleal, padre, porque as famílias hoje perdem muito espaço pelo consumismo desenfreado, a questão de valorizar sempre o velhinho de vermelho, e esquecem realmente a essência, que é esse menino Jesus que quer nascer de novo, esse mistério do nascimento dele, que provoca um verdadeiro encontro com Deus, dá o sentido para as famílias, para cada pessoa em si, e novamente essa renovação, o novo encontro, a nova festa, nos motiva a sentir cada vez mais a presença dele entre nós. O Deus conosco vivendo no meio de nós. E se não houver uma preparação desse sentido, resgatar esse sentido verdadeiro do Natal, como vamos ter um Natal diferente? Então, essa concorrência, as famílias têm que conviver com isso e resgatar esses valores. Porque nós temos a graça, tanto eu quanto o Divonzir, de termos vindos de famílias que sempre preservou a reunião em família, a oração em família. E, quando chega o Natal, é um momento que culmina essa vivência que perdura durante o ano. Então, quando chega o Natal, é uma verdadeira festa que já foi preparada bem antes. E isso é muito gostoso, muito válido. E os filhos de vocês? Vocês têm filhos? Temos 2 filhos. E como é que eles estão? Eles estão no mesmo caminho? Os filhos de hoje conseguem compreender fácil ou é mais difícil? Porque vejam que, na verdade, o que vai educando é o nosso jeito de ser. Não adianta dizer para os filhos uma coisa se a gente não faz. Por isso, esses encontros aí estão sendo suficientes para educar os filhos também numa cultura de celebração com intensidade, porque nós podemos celebrar de muitos jeitos, de forma superficial e também de forma intensa. Como é que está sendo isso? Vocês percebem que, mesmo você trabalha na catequese, Célia, como é que as crianças captam essa mensagem do Natal? É interessante, padre. Na catequese, nós temos crianças vindas de diversos formatos de família na atualidade. E nós percebemos assim que as crianças são carentes, realmente, de carinho, de atenção. E como catequista, nós provocamos sempre, nós motivamos sempre o encontro
com o verdadeiro Deus, que pede um espaçozinho, principalmente nessa época de Advento, nessa época de Natal. Então, as crianças hoje, elas têm muito celular, muito contato com muitas informações ao mesmo tempo, e às vezes falta um pouquinho de transbordar esse amor de Jesus, que Jesus tem por elas, e a partir desse momento, elas convivem entre elas e conosco, nós, os catequistas, para que depois o Natal seja diferente. Então, nós queremos, através de uma catequese, um encontro, um carinho, um abraço, até uma afeição mais próxima, um presentinho, sempre que dá, que nós trabalhamos mais com encontros criativos, mas a felicidade delas de chegar, dar um abraço e desejar o Feliz Natal, e no momento, então, que a gente provoca uma encenação do Evangelho, do nascimento de Jesus, nós vemos nos olhos das crianças a transformação que isso ocorre. Vocês fazem isso em família? Ambos. Na catequese, enquanto comunidade, e na família também. E os menorzinhos da família, né, fazem a vez do Menino Jesus, de Nossa Senhora, os anjinhos. É bem bonito. Divanzir, você é daquela época que quem trazia o presente era o Menino Jesus e não... Como é que era aqui? Porque lá no Rio Grande do Sul, nós tínhamos quem trazia o presente era o Menino Jesus. Essa era a nossa experiência de Natal. Então ele vinha com o burrinho, né? E nós tínhamos que dar um alimento para ele à noite e ele deixava os presentes. Como é que era aqui? Ou sempre foi o Papai Noel? Não, na verdade é assim, a gente até conversava um pouquinho antes, né? Eu sou de uma época que a expectativa maior do Natal era a Missa do Galo. A Missa do Galo? A Missa do Galo, porque assim, a gente chegava a dormir lá durante a missa, o pai e a mãe levavam, ainda pequena, né? Se tinha Papai Noel, eu não lembro. Sinceramente, eu não lembro. É uma mas lembrança. Quem que dava? Vinha algum presentinho ou nada? Vinha o presente, mas assim, na minha família, o presente até que não era o foco. A expectativa que era criado, que era gerado, era no sentido assim, fazer toda a preparação para o Natal para poder participar do teatrinho que tinha em família, sabe? Então, assim, a gente queria... O presente era participar do teatro, né? Tinha que estar no meio. Esse era o momento, vamos dizer assim, que a gente esperava. Uhum. Célia, assim, você também como mãe, como catequista, tem tantas mães, tem tanta gente nos vendo agora. Que dicas você daria, além dessas que você já mencionou, que vocês se encontram, vocês fazem encenação? Eu acho que é muito importante os encontros que eles tenham sabor, porque vejam o seguinte, hoje em dia as famílias se encontram, mas nem sabem mais o que se dizer. Muitos se encontram, vamos junto, mas não tem uma preparação. Eu acho que a preparação, por mais simples que seja, alguém da família que coordena, vamos preparar uma oração antes, vamos pensar nisso que nós vamos fazer. Acho que isso seria importante, porque eu vejo que as famílias muitas vezes estão ali, mas também não acontece nada. Porque não é só o fato de estar junto, é o fato de preparar algo que tenha sentido. Isso mesmo, padre. No nosso caso, que a gente é agraciado com a família numerosa, então, normalmente, algumas pessoas se destacam e têm iniciativas para começar um encontro diferente no início até da preparação do local, das comidas, e também no momento de oração. E que o antecede essa oração, justamente, é essa criatividade de aproveitar o que a criança tem de bom. Ou até os jovens, no nosso caso, temos muitos jovens na família, apresentam uma música, preparam uma poesia. Tem um momento que todos se abraçam, é valorizado a centralidade da mãe que está ali presente. Perdemos recentemente o sogro, mas a mãe está ali, ela é o elo, ela é o eixo, e em torno dela, da casa dela, nós nos reunimos. Então, uma dica que tem é assim, viva o Natal em família, o grande encontro, mas com muito afeto,
muito carinho, muito respeito, e que esse mistério do nascimento de Jesus invada o coração das crianças, mas você passando isso, porque somos pais. E os pais, o dever dos pais, incutir nas crianças o valor do Natal, o verdadeiro valor, padre. Isso é muito importante. Criar um ritual. Naturalmente que nós não falamos aqui da missa, da participação, porque é natural. Para o cristão, Natal sem missa é uma ilusão. Eu acho que esse é um segundo momento. O encontro, a missa é o fundamental, porque ali nós vamos ouvir a palavra, nós vamos fazer o encontro com Jesus, e depois nós temos esse encontro que também deve ser pensado, ritualizado, e alguém coordena para que saia um momento bom. Acho que isso é uma dica interessante, e eu agradeço a vocês por estarem aqui conosco nesta hora e poderem partilhar essas ideias. Obrigado e um Feliz Natal para vocês, que o Natal seja verdadeiramente feliz. Vamos, noite feliz. Obrigado pela presença, viu? Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem. Dorme em paz, ó Jesus, dorme em paz, ó Jesus. Noite feliz, noite feliz, eis que no ar vem cantar aos pastores os anjos do céu, anunciando a chegada de Deus, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador, de Jesus Salvador. Se a paz que eu procuro parece não chegar, se a dor de viver dói demais, se há algum desespero tentar me esmagar, sem temor haverei de cantar. Tudo bem, Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo é paz. Errei, mas eu sei que eu terei
o teu perdão. Sou filho do teu coração. Teu filho Jesus me ensinou a te amar sem temor. Haverei de cantar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo é paz. Eu sei que eu verei tua luz em mim brilhar. A noite não há de vencer. E quando a trombeta da paz ecoar, sem temor haverei de cantar. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo é paz. Com essa canção, estamos voltando com o último momento do programa Despertai para o Amor. Hoje, neste tempo de Natal, falando das coisas do Natal. Nós falamos já no primeiro momento sobre o Advento, que é o tempo da espera e da expectativa, e que, de certa forma, na nossa cabeça faz com que nós dividamos a história entre tempo de condenação e tempo de graça, tempo de trevas e tempo de luz. Só que a gente percebe que nós ainda estamos sempre em tempo de Advento. Por quê? Porque Jesus veio, mas a terra se ilumina na medida que os corações se abrem, só e nessa medida. Por isso, todos nós estamos em tempo de Advento sempre, tempo de espera de um amor maior, que já está ali, mas que eu preciso encontrar. Nós falávamos também em outros momentos que o sentido está dado ao mundo, o sentido para a vida está dado, só que eu preciso encontrar, eu preciso descobrir. Jesus é um sentido que está dado, mas eu preciso descobri-lo. E eu descubro a cada dia, não como algo já acabado. Padre, eu tenho fé, isso basta. Sim, a fé é importante, mas ela nunca se basta. Ela sempre quer ir além. Isso é muito importante. Eu queria ler esse trecho, que é muito significativo nesses dias, e nós vamos ouvir muito. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria, então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José
de Nazaré, na Galileia, foi para a região da Judeia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Maria estava com ele, que tinha casamento contratado. Ela estava grávida e aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Essa palavra nos diz algumas coisas interessantes. Vejam que o autor contextualiza o tempo em que isso aconteceu. A intenção do autor é dizer o seguinte: Jesus entra na minha história concreta, não numa história de nuvens. Ou seja, Deus fala a nós na situação em que nós estamos inseridos. E nós podíamos dizer hoje, as pessoas de hoje estão muito fragilizadas, as pessoas vivem muito de aparências, a vida é líquida. Nós temos um homem moderno e light. O que é o homem moderno? É aquele que não está muito preocupado com conteúdo, é um homem vazio, preocupado mais com aparência, com o comprar. Só que eu quero dizer uma coisa. Se Jesus vem para a história concreta, ele vem para esse ser humano aí, e não para outros. Quando diz aqui no tempo de Tibério César, fizeram um recenseamento, Maria estava com José e estava grávida. O texto já quer dizer exatamente isso. Jesus vem para a situação concreta em que você está. E eu quero te pedir uma coisa, como é que está a sua situação concreta? Padre, nesse tempo de Natal, que é tempo de alegria, é tempo de paz, é tempo de encontro, nós estamos todos desencontrados. Bom, Jesus vem para você nesse desencontro. E cada um pode fazer essa experiência de Natal. Nas suas angústias, nos seus vazios, na personalidade que tem e que sempre viveu. Por isso que não tenham medo. Eis que vos anuncio uma boa notícia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vocês um Salvador. Para mim, essa notícia, de certa forma, me contagiou desde o tempo de criança, que eu participava da missa na noite de Natal. E essa notícia é a principal do Natal. Eis que vos anuncio uma grande notícia. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador. Tá, mas e como esse Salvador age? Na medida da minha entrega. E a entrega não se dá de uma vez só. Por isso que, se você não celebrar o Natal intensamente esse ano, você pode celebrar o ano que vem, porque a vida é busca. A vida é processo. A vida é caminho de superação. A luz nasce e nós podemos acolhê-la. E nessa acolhida acontece um processo de crescimento e humanização. Agradecemos a Mãe Maria, Nossa Senhora de tantos nomes aqui, desatador dos nós, por ela ter dito sim a Deus e ter aceitado esse convite como uma mulher preocupada com o seu tempo e aberta a Deus. Do seu ventre gerou o Salvador. Ave Maria, donzela,
presente que a terra Deus Pai prometeu. Virgem, menina bonita, que aos céus glorificas o Filho de Deus. Ouve do povo a prece, que nunca te esquece no amanhecer. Todos te louvam unidos, de olhos erguidos no amanhecer. Ouve as mães que perderam seus filhos na guerra e estão a chorar, e aqueles irmãos perseguidos que estão oprimidos e não têm um lar. Ó, vem ajudar, ó, dá-nos a paz, ó, vem consolar. Maria vem. Feliz Natal para você, Feliz Natal para a sua família. Eu desejo que você encontre sentido, o sentido do amor derramado sobre nós na sua vida, nos encontros que você fizer nesses dias. Um forte abraço. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para concluir essa canção, Feliz Natal e Ano Novo, o refrão. Aleluia, aleluia, Feliz Natal e Ano Novo a todos, o amor, a paz e o bem. Aleluia, aleluia, Feliz Natal e Ano Novo a todos, o amor, a paz e o bem. Aleluia, aleluia, Feliz Natal e Ano Novo a todos, o amor, a paz e o bem. Aleluia, aleluia, Feliz Natal e Ano Novo a todos, o amor, a paz e o bem. A paz e o bem. O amor, a paz